Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Podeis assentar. Mais uma vez estamos... Abaixar um pouquinho só. Mais uma vez estamos na casa de Deus, né? Para adorar o nome daquele que merece a nossa adoração, o nosso louvor. E, como sempre digo, é necessário que nós sempre venhamos com o coração aberto, né? Para realmente dar a Ele do melhor que nós temos, né? Quarta-feira nós falamos aqui sobre ser fanático por Jesus Cristo. E o profeta, ele usa o exemplo do jogo, né? E se a pessoa vai ao estádio e diz que ele é fanático pelo jogo, e ele pega a melhor cadeira, e o time dele está perdendo, de repente o jogador principal ali faz a virada, e ele diz, suponho que foi bom. Mombrana diz, todo mundo vai olhar e vai dizer alguma coisa de errado com esse sujeito, porque os outros estariam gritando, saltando, e ele, suponho que foi bom. Então, quando nós somos fanáticos por Jesus Cristo, nós realmente vibramos, né? Com cada vitória de Deus em nosso favor. Quando o pecador vem para o altar, e o profeta disse que é muito mais o milagre de um pecador sendo convertido do que um paralítico andando. Mas às vezes nós invertemos. Se nós víssemos um paralítico andar, de repente todo mundo levantaria de seus bancos e saltaria e se emocionaria muito. E quando na verdade praticamente diariamente nos cultos nós presenciamos pecadores se arrependendo e vindo ao altar. E esse é o maior milagre, né? Deus abençoe. O irmão Beto apresentou já aos visitantes. E nós temos aqui o irmão Marcos, né? Marcos André Cerníptico e a irmã Gesliane, né? Eles querem apresentar Luana Cunde Cerníptico. Pode passar à frente. Convido a igreja a se pôr de pé. Como eu avisei, as apresentações sempre, a pedido do pastor Febrônio, sejam feitas nos cultos de ceia, mas eles não são daqui da cidade, né? Então, por essa razão, nós vamos apresentar hoje. E os demais, sempre programa para apresentar no domingo da ceia, domingo pela manhã, né? Que Deus abençoe. Luana Cunde Cerníptico, né? Levante suas mãos para cá. Precioso e eterno Deus, doador de toda a boa dádiva, do Senhor vem a vida e do Senhor também vem a proteção para a vida. Nós apresentamos a pequena Luanda, Senhor, a Ti, e pedimos que o Senhor a receba em Tuas mãos, pois o Senhor a deu a esses pais. E eles, não tendo outro lugar mais seguro a não ser suas mãos, eles a trazem para apresentar a Ti. E nós apresentamos e rogamos a Tua proteção, e que ela cresça, Senhor, para adorar e bendizer o Teu santo nome se houver um amanhã. E que o Senhor dê sabedoria a esses pais para conduzir, ó Deus, essa pequena criança nos caminhos do Senhor. Conduzir, ó Deus, no caminho da verdade. E repreendemos no caminho dela qualquer perigo, qualquer enfermidade, que a bênção do Senhor a acompanhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Vinde a Jesus, Ele ganhou-nos bênção na cruz. Aos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde o Salvador. Aleluias. Que Deus ajude cada um de nós, né? Se há um ministério muito importante, é o ministério
dos pais ganhar seus filhos para Cristo, né? Se você ganhar os seus filhos, você já fez uma grande obra para Deus na sua vida, né? Deus não dá para nós os filhos somente para nós darmos roupas, alimento, estudo, mas principalmente para nós conduzir eles no caminho do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 5. Todos se encontraram? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai celestial, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida nesta manhã, e ela foi escrita pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E se foi o autor, o Espírito Santo, como cremos, só ele tem a compreensão do que escreveu. Por isso necessitamos, ó Deus, da tua inspiração para esclarecer a nós o teu recado, para que ao sair daqui esta manhã nós possamos ser conscientes do nosso compromisso para com o Senhor e para com a sua palavra. Conceda ao Pai a tua unção, pois eu me entrego a ti juntamente com sua igreja, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos? As crianças podem descer para a sua escolinha. Nós vamos nesta manhã falar sobre posicionados no corpo. Inclusive, eu tinha um outro tema para falar, e hoje pela madrugada, enquanto eu orava, veio em meu coração este assunto, e eu percebi que ele está na linha do que está sendo tratado. Domingo passado, o pastor Darcy pregou sobre encontrar posição em Cristo, e afirmou, segundo as Escrituras, segundo o que diz o profeta, que só podemos dar a nossa adoração quando nós estamos posicionados. Porque todo homem é um adorador, mas quando ele está posicionado em Cristo, aí ele tem uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. E o profeta diz, creio que é na mensagem, agora me foge o título, mas ele diz assim, que você nem mesmo é um cristão, enquanto você não recebeu o batismo do Espírito Santo. E eu sei que esse é um tema que nós conhecemos, mas eu vejo que é a preocupação de Deus, do Espírito Santo, em fazer com que cada um encontre a sua posição no corpo de Cristo. Porque uma vez posicionado, você faz parte do corpo. E o que será arrebatado no dia da vinda do Senhor Jesus é o corpo, é essa noiva
Agora, ninguém fora do corpo vai subir. Mesmo sendo um membro de igreja, mesmo sendo um bom religioso, se ele não estiver no corpo, ele vai ficar. Pode estar no corpo da igreja, pode estar no corpo de um companheirismo e não estar no corpo de Cristo. Mas quando estamos no corpo de Cristo, nós somos parte dele. Como disse alguém outro dia, não me lembro agora quem, mas estava dizendo: a mim não me importa se eu seja lá a ponta do dedo, mas se eu estiver no corpo, isso é suficiente para mim. Então eu creio que nós não estamos disputando uma melhor posição no corpo, mas nós estamos unicamente desejando estar no corpo. Porque Paulo disse: aqueles membros que parecem ser menos honrosos são aqueles que nós damos mais honra. E então, agora, quando nós chegamos a essa posição, nós estamos seguros. E enquanto também alguém tenta ocupar a posição do outro no corpo, vai haver sempre problemas, porque você nunca vai se adaptar, você nunca vai se dar bem fora da posição que Deus te chamou, o seu lugar no corpo de Cristo. Aí você pergunta: mas como é que eu vou saber isso? Não é uma questão de intelectualismo, de você saber, eu vou ser isso. É uma questão, nós vamos ver logo adiante aqui, de você receber o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente ele vai te posicionar aonde é o seu lugar. Conta-se que foi feita uma pesquisa científica, os médicos, e eles tiraram células do fígado, do pulmão, do coração, e eles então colocaram ali em e injetaram aquilo na veia de alguém. E colocaram aquela pessoa sobre os aparelhos melhores, mas para poder examinar. E eles perceberam que aquela célula, por exemplo, do fígado, ela viajou pelo corpo, ela passou pelo coração, ela passou pelo pulmão, e ela foi, quando chegou no fígado, ela se alojou ali. E assim cada uma delas encontrou o seu lugar. Agora, se há uma sabedoria na natureza, e quanto à sabedoria de Deus, a perfeição pela qual Deus fez o seu povo e o caminho por onde eles devem trilhar. Por isso, tudo que nós devemos fazer, irmãos, é seguir a Cristo. Se você tem certeza que está seguindo a Cristo, não se preocupe. É como a história do índio, né? Ele era um guia, então ele levava as pessoas a conhecer ali a floresta. E um certo homem foi, então solicitou para que o guia o acompanhasse, ou guiasse, melhor dizendo, e o guia começou a levar ele por uns lugares muito, muito perigosos. Havia penhascos, e aquele homem começou a preocupar e a pensar: será que esse índio sabe realmente do caminho para chegar a determinado lugar que estamos indo? E de repente o branco dizia: você está certo do caminho, é esse mesmo? E o índio dizia: fica tranquilo. Andava mais um pouco, ele duvidava e dizia: mas tu tens certeza que estamos no caminho certo? Será que não é por outro caminho? Está tão complicado as coisas aqui. E o índio dizia: se mantenha calmo, não se preocupe. Mas aquela insistência daquele branco foi deixando o índio nervoso. E de repente, lá veio de novo como uma gota d'água pingando, né? E o branco outra vez: mas tu tens certeza? Eu estou preocupado. Daí o índio falou assim: eu sou o caminho, me siga. Pronto, acabou a história. Eu sou o caminho. Quem que é o guia aqui? Não, mas tem esse caminho aqui, tem aquele outro ali. Eu sou o caminho, me siga. Então isso nos faz lembrar de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está seguindo a Cristo, não importa se às vezes o arrazoamento parece dizer que as coisas estão tão contrário do que parece que deve ser, siga Ele. Conta-se de uma mãe que fazia bordado, né? E ela estava bordando algo, e ali sentado em sua cadeira, e o seu pequeno estava brincando no chão ali, e vai brincando, chegou próximo dos pés da mãe,
De repente olha para cima, ali estava o pano, né, onde a mãe estava bordando, e ele viu um monte de emaranhado de fios assim. E ele pensou, mas o que a mãe está fazendo? Esse monte de fio, tudo sem uma forma. E a criança, quem sabe, já estava estudando, né, e sabia que os desenhos têm que ter uma linha. E ele disse, mamãe, o que você está fazendo? Esse monte de fio, para um lado e para o outro, tão feio. Daí a mãe entendeu que ele estava olhando para o lado de baixo do bordado. Aí então ela pegou o menino, colocou no seu colo, e aí ele olhou do ângulo certo, e ali estava uma bela paisagem. Então às vezes nós achamos que as coisas estão um pouco erradas, porque estamos olhando do ângulo natural. Mas se você subir a posição em Cristo, e você olhar do ângulo de Deus, aí você fica tranquilo. Aí você vê que tudo que Ele faz é bem feito, tudo que Ele faz é perfeito. Mas enquanto nós estiver olhando do nível baixo, nós vamos ver pelo ângulo contrário. E vocês que já viram o bordado sabem como é que é, né? Por cima, aonde é feito, está a bela imagem, mas por baixo tem aqueles fios, tudo sem uma lógica. Mas deixa olhar do ângulo certo e você vai estar em paz. Então, às vezes as pessoas se agitam, a igreja, ou os irmãos, ou a família se agita, porque está olhando as coisas do ângulo humano, do nível humano. Mas deixa você subir ao nível que Deus quer que você esteja. Aí tudo se acalma, tudo se silencia. Aí o problema já não é mais problema. O problema é uma oportunidade para você crescer, para você se tornar um melhor cristão, porque você agora está posicionado no corpo aonde Ele quer que você esteja. Então, irmãos, eu gostaria que cada um nesta manhã saísse daqui consciente daquilo que realmente Deus colocou em meu coração, porque nós estamos caminhando para uma perfeição. Nós estamos esperando algo sobrenatural, o rapto, uma unção poderosa. E é claro que conforme vai se aproximando o momento do rapto, vai também sucedendo na igreja certos moveres de Deus que nos faz sentir o cheiro do céu. Mas é necessário que a igreja esteja posicionada, porque se ela não está posicionada, a própria bênção pode causar dano. Uma vez o pastor pregou aqui uma mensagem intitulada "O Perigo com as Bênçãos", porque às vezes uma pessoa, uma bênção na vida dela causa uma desgraça. Quando ela não está posicionada, ela não sabe se comportar diante daquela bênção. Por isso que Deus muitas vezes tem que fechar a mão e não dar muitas coisas que pedimos, porque não estamos estruturados, não estamos posicionados, mas temos todo o material que é a palavra de Deus, a mensagem. Mas aí é onde você tem que saber o seguinte: eu estou me alimentando, eu estou lendo, eu estou frequentando os cultos, eu estou seguindo cada matéria que o Espírito Santo traz. E eu sempre vamos dizer assim, me empolgo de ver a profundeza da mensagem. Você vem todo culto aqui, você vem na quarta, você vem domingo pela manhã, você vem domingo à noite, você nunca vê uma repetição de um tema. Mas de onde existe tanto assunto? É a profundidade de Deus. Deus é profundo. E enquanto nós estivermos tirando de Deus, nós sempre teremos algo para acrescentar. Mas quando alguém se organiza em torno de um sistema, ele começa a tirar daquele sistema. E daqui a pouco aquilo começa a se tornar uma coisa monótona, porque só há profundidade em Deus. Então, Deus, irmãos, Ele está nos levando cada dia. E você tem que estar acompanhando esse crescimento. Não só o conhecimento, mas saber se você está crescendo junto com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Amém? Então eu quero ler aqui, de repente mais ler do que falar, porque é muito bom ler a mensagem do irmão Brana, porque isso nos inspira segurança e sabemos que é a palavra de Deus. E devemos estar familiarizados com aquilo que Deus trouxe através do nosso profeta. E na mensagem Confronto de Efésios com Josué,
Quem sabe você nunca parou para pensar por que esse tema, confronto de Efésios com Josué. Confronto, quando se fala em confronto, parece uma disputa. Não, confronto, o profeta está falando aqui, na verdade, confrontando os dois temas, trazendo os dois temas para junto, e você vê a semelhança que eles têm. Porque Josué posicionou Israel na terra da promessa. E o livro de Efésios posiciona a igreja no corpo de Cristo. Amém? Então é aí onde nós devemos saber, aqueles que seguiram a orientação de Josué foram posicionados na terra. Aqueles que seguem a orientação do Espírito Santo através do Evangelho, especialmente o livro de Efésios, nos leva a nos posicionar em nossa terra hoje, que é Cristo. Amém? Quantos desejam esta manhã estar posicionado em Cristo? Você nunca venha se satisfazer em estar posicionado aí na igreja. É uma boa coisa, é um bom lugar para estar, mas isso não te faz herdeiro. Isso não te faz alguém que tenha posse do arrebatamento. Mas o posicionamento no corpo de Cristo te faz ser alguém que frutífero, porque aí você vai frutificar segundo a unção da tua posição, aonde é que Deus te colocou para ali você manifestar os seus frutos, e além do mais você tem a segurança para o arrebatamento. E eu creio, igreja, que esta é a principal preocupação de todo verdadeiro cristão, é encontrar a sua posição no corpo de Cristo. Quando uma pessoa está no trabalho, ninguém gosta, é difícil a pessoa gostar, chega ali e não tem um setor fixo, fica sendo jogado para um lado e para o outro. Quando consegue um setor fixo, aí ele se tranquiliza, quer dizer, então a minha missão é essa aqui. Agora eu posso focalizar, agora eu posso então desempenhar o meu papel, agora eu posso mostrar as minhas qualidades, porque agora eu tenho um lugar, aonde há um endereço, quer saber de mim, ali está o meu setor. Então é necessário, irmãos, nós encontrar essa posição. Eu quero ir rápido para nós ganhar tempo e podermos, mesmo indo rápido, mas não deixar as coisas pela metade, mas bem esclarecida, de repente até voltando atrás, refrisando, para que nós realmente possa compreender. Parágrafo 34 da mensagem, confronto de Efésios com Josué, nosso profeta diz assim, ouça aqui, do 34 ao 43. Veja, agora o livro de Efésios, como eu estava dizendo, na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos dirige sempre para frente. O calvinismo corre por um galho, o arminismo corre para outro galho, mas o livro de Efésios nos ajunta e nos coloca na posição de Cristo. Calvinismo, os arminianistas, eram dois sistemas religiosos totalmente opostos. Mas aqui o profeta diz, um leva para um lado do galho, outro leva para o outro lado do galho, mas o livro de Efésios nos junta e nos envia para frente, para a posição em Cristo, amém? Agora, tenho tipificado isto com Josué. Se você observou, Israel foi trazido fora do Egito e há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito, tipifica também nossas vidas. A saída de Israel do Egito tipifica o que na caminhada nossa como cristão? Alguém poderia responder? Justificação. Todos concordam com o irmão? Ou alguém pensa que diferente? É a justificação, A saída do cristão do mundo, como o Egito saiu do mundo. Vamos prestar atenção aqui. Eles saíram do mundo e ao sair, Israel saiu do Egito. Para nós é a nossa saída do mundo, que é a justificação, porque a saída ela está, vamos dizer, relacionada ao batismo.
E o batismo é a justificação. Então, a saída de Israel para nós aponta para justificação. Vamos aqui. Agora, tendo tificado, Josué observou: Israel foi trazido para fora do Egito e há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O estágio seguinte foi o deserto. E o estágio seguinte, que é o deserto, a caminhada pelo deserto, aponta para o que fase da nossa caminhada? Outro irmão ou irmã mesmo pode responder? Santificação. Santificação. Morrer o velho homem. Foi o que aconteceu com Israel. Aqueles que, porque a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saiu um povo misto, uma mistura de povos. E não podia entrar na terra da promessa essa mistura. Deus queria seu povo único, puro. Não um povo misturado que a cada passo queriam levantar um Deus ali no deserto. Vocês viram? Fizeram o bezerro de ouro. Bastou Moisés demorar um pouco no monte, para quando volta encontrar eles já adorando um bezerro de ouro. Porque era o que estava dentro deles. E a santificação mata tudo isso. Acaba com tudo isso, com esse tipo de fé voltada ao Egito, ou misturada, quer ser de Deus, mas também quer ser do mundo. E ali no deserto, então, todos aqueles que não eram verdadeiros morreram. É o tipo nosso, fomos justificados no batismo, e agora na santificação, toda a velha natureza, porque lá era natural, né? Morria naturalmente, mas aquilo que era natural no Israel apontava para o espiritual para nós. Então agora tudo que é velho homem, velha natureza tem que morrer nesta caminhada. Agora, Israel caminhou por 40 anos, demorou muito, porque Deus queria eles antes na terra. Mas o profeta diz que a demora no deserto foi por causa das murmurações. Enquanto eles não tomaram um rumo pela palavra, eles ficaram girando no deserto. E o povo foi morrendo, e a areia cobrindo, e a coisa foi indo. Então, a santificação, irmãos, é o que mata, nos livra da velha natureza, da natureza que é o Egito, da natureza que ainda faz olhar para Sodoma como a mulher de Ló. Quando essa natureza morre, aí então você está pronto para o terceiro estágio que o profeta diz, e o outro estágio foi Canaã. Agora, quem dos que não responderam ainda, o que é Canaã para nós? Porque Israel saiu do Egito, foi a justificação. No deserto, santificação, a morte daqueles que não eram verdadeiros israelitas. E a entrada no Egito, em Canaã, o batismo do Espírito Santo. O profeta diz: há quem diga que é o milênio, ou que é a eternidade, o milênio mais citado, né? Citado, que eu lembro o profeta dizendo que alguns pensam que Canaã é um milênio. Ele diz: não é um milênio, porque no milênio não haverá morte. E em Canaã havia morte. No milênio não havia guerra, não haverá guerra. E ali houve guerra. Então o profeta diz: a entrada no Canaã, para nós, é o batismo do Espírito Santo. Depois de santificado, você recebe o Espírito Santo. E aí, há lutas? Há lutas. Quando Israel entrou na terra da promessa, irmãos, eles lutaram por cada centímetro daquela terra. Você diz: mas então que benefício tem? Continua a guerra? Vamos aqui, daqui a pouco o profeta vai dizer. Mas eles lutavam com uma garantia. Sabe qual era a garantia? Não morrer nenhuma só pessoa, não ter um só ferido. Então o Espírito Santo é segurança. É simplesmente subjugar o inimigo e limpar o caminho. Amém? Agora, Canaã não representa a era do milênio.
ela representa somente a era do vencedor, a dispensação da vitória, porque em Canaã eles mataram, queimaram e tomaram cidades, e lá não haverá nenhuma morte no milênio. Mas outra coisa que isto faz, isso traz justificação pela fé, depois deles terem crido em Moisés e terem deixado o Egito, santificação para seguirem sobre a coluna de fogo e do pacto do cordeiro sacrificado no deserto, e então entraram em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? A promessa é o Espírito Santo. Pois acontecerá que nos últimos dias, Joel 2,28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu Espírito, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima nos céus, e na terra colunas de fogo, e fumaça e vapor. E Pedro disse: no dia de Pentecostes, após tomar o seu texto e pregar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão, para remir, para perdoar, para levar para longe todas as transgressões passadas. Você observou Josué, antes deles atravessar o Jordão, Josué disse: ide até o meio do campo, e limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique. Irmãos, eu acho tão lindo, porque tudo no Israel é um tipo perfeito. Quando chegou a hora deles entrar na terra, Josué disse: alimpai-vos vossas vestes. É santificação. Não há como entrar no batismo do Espírito Santo sem primeiro ser santificado, sem primeiro ter uma natureza de ovelha, porque a santificação te leva ao novo nascimento, que te traz a natureza de Cristo, que é submissa à palavra. Agora, quando você mantém suas ideias próprias concernente a alguns pontos, você ainda não nasceu de novo, você não tem a natureza do Cordeiro. Você ainda insiste com as roupas que é contrariado pelo ministério, é chamado a atenção, insiste com comportamentos errados e mantém a insistência baseada em suas justificativas. É o velho homem vivo. Não haverá, ou esta pessoa, vamos aqui, irmãos, ou esta pessoa faz o que Josué mandou, alimpai-vos, ou ela morre. Porque os que não se limparam, não mudaram de forma de viver, morreram e foram enterrados na areia do deserto. Você diz, morre naturalmente? Não, hoje não, espiritualmente. Vai para o mundo? Não, muitas vezes continua aqui dentro. É um morto-vivo. A palavra já não tem mais efeito, se torna aquela estátua de sal. E que Deus nos livre de alguém se tornar isso. Por isso vamos realmente tomar posição com aquilo que a palavra nos ensina. Você diz, meu Deus, eu não tenho conseguido ainda. É diferente uma pessoa que não tem conseguido, mas que está lutando. Deus está olhando o desejo daquele irmão, daquela irmã. Agora, quando a pessoa não faz, está arrazoando, tentando se convencer, tentando driblar a coisa para dizer não é bem assim, ela está a caminho de ser morta. Limpai vossas vestes, e cada um de vós se santifique, e nenhum homem se achegue à sua esposa, pois em 3 dias vereis a glória de Deus. Vem, é um processo de se aprontar para herdar a promessa. Agora, a promessa para Israel era, Deus deu a Abraão a promessa da terra, da Palestina, e era para ser possessão para sempre, e era para eles permanecerem sempre naquela terra. Agora, eles passaram por 3 estágios, indo para esta terra prometida. Agora veja, isto perfeitamente tipificado no Novo Testamento. Agora isto, como eu tenho dito, discordarei com alguns de seus pensamentos, alguns de vocês, preciosas pessoas nazarenas, igreja de Deus e assim sucessivamente. Não deixe isso ferir, mas simplesmente observe isso atentamente. E observe os tipos, observe e veja se cada coisa não enquadra perfeitamente.
Lá houve 3 estágios da viagem, e há 3 etapas desta viagem, pois somos justificados pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, abandonando a terra do Egito, saindo fora. E então somos santificados através da oferta do seu sangue, lavados de nossos pecados, e nos tornamos peregrinos e forasteiros, clamando que estamos procurando uma terra, uma cidade que está vindo nossa promessa. O mesmo fez Israel no deserto, nenhum lugar para descansar, viajando noite após noite, seguindo a coluna de fogo, mas finalmente chegaram à terra prometida, onde eles se estabeleceram. Viajando é o que nós devemos fazer, sobre a liderança da coluna de fogo, que não é outra coisa a não ser a mensagem do profeta. Porque a coluna de fogo, irmão Brana diz, era Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? Então você viaja sobre esta liderança. E aí você vai chegar. Quem viaja, chega. Você vai chegar em Canaã. Amém? 47 agora. Então Efésios aqui nos coloca com Josué em uma posição. Observe você, Josué após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra. Agora aqui está o ponto. O tema é posicionado no corpo de Cristo. O que posiciona alguém no corpo de Cristo não é aceitar a mensagem, ser justificado no batismo e nem santificado, mas é o batismo do Espírito Santo. Que isso possa frisar bem no teu coração. O que posiciona você, que eu estou falando de um corpo. Paulo diz que um corpo ele tem vários membros. E Paulo diz que a orelha não vai dizer, eu não sou do corpo porque eu não sou nariz. Espera aí, ela não é nariz, mas ela é a orelha. Você pode não ser algo no corpo de Cristo, mas você é outra coisa. É importante que esteja no corpo, fazendo e desempenhando o seu papel. E como eu disse para você, eu me lembro agora de um caso daqueles 2 irmãos ou 3 que oraram e receberam o Espírito Santo, porque tem que haver, igreja, isso aqui eu quero que você capte, uma maturidade diante das bênçãos de Deus. Porque basta muitas vezes Deus descer com a presença dele, e há pessoas que não têm maturidade e descambam para um extremo, saem fora da ordem. Por isso teu culto deva ser sempre racional. Saiba o que você está fazendo, como você está adorando. E aqueles irmãos, o profeta diz, eles oraram e disseram, irmão Brana, nós recebemos o Espírito Santo, agora devemos buscar por um dom? O profeta diz, não faça isso. Foi isso ou não foi? Não faça isso. Não peça um dom. Porque você pode forçar a Deus. Mas Deus segue pressão? Não é que Deus segue pressão. É que Deus tem a vontade perfeita e é permissiva. Se a pessoa insiste e quero isso, Deus dá. Mas daqui a pouco a pessoa vai se cortar com aquela arma, com aquela ferramenta. Mas fulano está usando e está sendo uma bênção, mas ele foi posicionado ali pelo Espírito Santo. E você de repente está querendo aquilo porque acha que aquilo seria bom para você. Estava lendo o irmão Brana numa outra mensagem dizendo assim, eu não posso ser Billy Graham. Ele diz, Billy Graham é um grande homem, eu admiro ele como um grande homem de Deus, mas eu não posso ser Billy Graham. Eu não posso fazer o que ele faz, e nem tampouco ele não pode ser eu. Quer dizer, cada um é o que é, quando Deus te posiciona para ser aquilo. O profeta aconselhou aqueles moços, não busquem. Mas então o que vamos fazer? Deixa Deus, em outras palavras, manifestar aquilo que Ele tem para você. Porque a questão de encontrar a tua posição no corpo, aí eu estou rebatendo para que você memorize. Não é você forçando a ir para um lugar do corpo, mas é você recebendo o Espírito Santo, se entregando a Ele, e Ele te conduzirá. E aquilo vai fluir na sua vida.
E de repente você vai estar fazendo aquilo que o Espírito Santo te mandou e nem percebe que está fazendo, porque aquilo se torna tão natural. Às vezes é uma pessoa que Deus posiciona para interceder pela obra, e ali está desempenhando aquele papel. Como disse o irmão Ilmer, né? Alguém disse: irmão Brana, da onde você tira tanta força? Ele disse: fulano, beltrano que ora por mim. Há um grupo que está orando. Aí o pastor vai, enfrenta o diabo, porque ele enfrenta mais cara a cara, diariamente, o diabo, e ele tem graça para vencer. Há um grupo orando. O obreiro vai, leva, fazendo a missão. O diabo vem, porque se há uma batalha travada, é quando almas vão ser ganhas. O diabo tenta impedir, mas o diabo é destruído porque há um povo que está orando, e você de repente nem percebe que está fazendo aquele ministério, mas Deus te posicionou ali para fazer, e aquilo flui. A irmã Meda, ela era complexada, porque havia um costume na América que as esposas sentavam na plataforma com seus maridos, mesmo não exercendo o ministério, é claro. E ela sentia complexada, ela tinha vergonha, ela não tinha aquela facilidade de se expor ao público. E ela via esposas que eram mais frequentes ao lado do ministério de seus esposos, e ela nunca nem mesmo viajava com ele, ficava em casa. E aquilo judiava dela. Em outras palavras, pensava: eu estou sendo inútil. Olha aquele obreiro, olha a esposa dele acompanhando junto, ali ao lado do ministério. E eu? Ninguém nem me conhece. Quer dizer, muitos nem sabem quem é a esposa do irmão Brana. Mas um dia ela encontrou a posição dela. Mais tarde, Rebeca, né, disse: mãe, por que você gosta tanto de passar roupa? Quer dizer, eu odeio passar roupa. Eu vejo que a senhora gosta tanto. Cada vez, deixa para mim. Daí ela disse: não, Rebeca, você está enganada. Não é que eu gosto de passar roupa. É que eu me perguntava, eu me achava, em outras palavras, inútil, porque eu não podia estar ao lado do meu esposo, como outras mulheres, sentado na plataforma com ele e tal. E eu me sentia tão inútil, até que eu, em outras palavras, me encontrei, me senti bem quando eu pegava a roupa dele e orava por ele. Cada vez que eu passava a roupa dele, eu estava passando e orando para que Deus o protegesse, Deus o guardasse. Pegava a roupa do Billy Paul, então eu estava orando pelo Billy Paul. Pega a roupa, vamos dizer, do José, pega a roupa da Rebeca, e orava por toda a família. E ali ela encontrou seu ministério. Você vê, numa simplicidade, mas ali ela encontrou que era o lugar dela, interceder, ser uma esposa fiel. E o esposo ia despreocupado, sabia que ela estava em casa cuidando dos filhos, desempenhando o seu papel e orando por ele. Então, às vezes você desempenha o teu papel e você nem percebe, mas você sente uma satisfação que está fazendo algo para Deus. Você não pode sentir inútil. Ela passou a ser útil, sentir sua utilidade em alguma coisa. Amém? 47, não estava lendo, né? Então Efésios aqui nos coloca como Josué, em uma posição. Observe, Josué, após ter atravessado a terra e ter tomado a terra, então ele dividiu a terra, Efraim aqui, Manassés aqui, este aqui, Gade aqui, Benjamim aqui. Ele dividiu a terra. Josué tipifica quem? Vou pedir a um jovem para nos responder. O Espírito Santo. Josué é o tipo do Espírito Santo. Moisés era o mensageiro, profeta. Moisés sai de cena, mas Josué leva e posiciona na terra. Deus enviou o nosso profeta nesses últimos dias, trouxe a palavra, Deus o recolheu. Mas quem não tem revelação do propósito de Deus, fica esperando que o profeta ressuscite para continuar a obra. Mas não há problema, o Josué é que vai posicionar na terra. E o Josué é o Espírito Santo, não é um outro homem que vai fazer um papel para posicionar a terra. Não, o Espírito Santo.
Amém? Então Josué, ele posicionou, ele levou o povo para dentro da terra, e ali ele tomou cada tribo, eram 12 tribos, e colocou cada uma delas em sua posição. E não houve, irmãos, discussão. A tribo de Manassés não ficou brigando com a de Efraim. Calma aí, eu que queria essa terra e não sei o quê. Irmão, quando Josué diz assim: Efraim, essa terra é vossa. Eles olharam, sorriam, né? Puxa, exatamente o que gostamos de fazer. Nós gostamos tanto de plantar milho. Olha, essa terra aqui é própria para milho. O outro, que era criador de ovelhas, ganhou a terra própria para criar ovelhas. E aí um criava ovelhas, outro produzia milho, outro produzia cevada. E depois fazia o quê? O que produzia o milho levava para aquele que produzia a carne e entregava o milho, e o que produzia a carne entregava a carne para ele e ia para casa. E todos tinham fartura. É o tipo de Deus hoje, a variedade. Você produz algo, mas o outro produz outro algo. Aí você tem para dar para ele e ele tem para você. E a igreja então ela está completa. Um ministério, ele é forte numa área, e às vezes noutra área não é, mas aí tem outro ministério que vem suprir aquilo ali. E aí os pastores vão para o encontro de ministro, e ali um leva cevada e volta para casa trazendo carne. O que levou carne, volta para casa, traz cevada para a igreja. Por quê? Porque ali estão todos os ministérios, e quando eles se reúnem, cada um transmite aquilo que Deus lhe deu para criar em sua terra. Vocês estão compreendendo? Então, mas quem posicionou esse povo? Josué, que para nós é o Espírito Santo. E o profeta diz que as mães hebreias, quando esses patriarcas estavam nascendo, na hora da dor de parto, elas, sobre inspiração, diziam o nome: Gad. E quando ela dizia o nome, ela estava já determinando o que ele seria, porque no nome dele já estava a inspiração do que ele, qual seria o ministério dele. E Josué, o profeta, sem saber disso, posicionou eles exatamente aonde o nome dele se referia ao criador de gado, ou de ovelha, ou o plantador de cevada, ou trigo, ou o que fosse. Porque o Espírito Santo sabe, e o profeta diz sobre as dores de parto. Quando nós estamos para nascer, ter o novo nascimento, é no gemido da dor de parto que você pronuncia o nome, que você realmente recebe a inspiração daquilo que você vai ser. E aí quando Josué então te posiciona, você vai exatamente para o teu lugar. Amém? Agora, que isso não seja somente palavras de igreja, mas que seja para nós caminhar para frente. Que seja para você dizer: Senhor, eu me encontro sem saber ainda o que é meu ministério. De repente o Josué nem me colocou na terra ainda. De repente eu estou girando pelo deserto ainda sem um novo nascimento. Mas eu quero então essa dor de parto, para que na hora da dor possa pronunciar o nome que vai ser a inspiração do meu lugar no corpo de Cristo. Amém? E observe, isso simplesmente queima nossos corações. Cada uma daquelas mães hebreias, dando à luz daqueles filhos, elas falaram no mesmo lugar, em sua dor de parto, onde eles seriam colocados na terra prometida. É um grande estudo. Se pudéssemos simplesmente entrar nisso em detalhes, tomaria horas após horas. Algum dia, quando tivermos nossa igreja preparada, eu simplesmente gostaria de vir e tomar 1 mês ou 2 e simplesmente permanecer nisto. Observe, quando cada uma daquelas mães, quando ela chamou Efraim, quando ela estava em dores, o colocou exatamente onde seus pés estavam colocados, em azeite. Exatamente cada um deles, onde eles estavam. Amém? E Josué, não sabendo disso, mas através da inspiração, dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada homem sua promessa, exatamente o que o Espírito Santo prometeu através de seus ensinamentos lá atrás. Como Deus tem colocado alguns na igreja através de suas dores de parto. Às vezes é tremendo, quando uma igreja está gemendo sobre perseguição do mundo de fora, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como o era no Pentecoste, como elas gemem e choram sobre suas dores de parto, mas quando eles nascem,
e posicionalmente nascem no reino de Deus, então o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros pastores, outros evangelistas, e então ele dá o falar em línguas, a interpretação de línguas, o conhecimento, a sabedoria, dons de cura e todos os tipos de milagres. Amém? Mas como é isso? Não é uma questão de saber, é uma questão de ter. Ter um filho não é a questão de saber como ter o filho, é como a ginecologista, ela sabe tudo sobre a concepção, a gravidez e o momento do parto, mas se ela é estéril, ela não tem filho. De repente a outra não sabe nada dessas coisas, mas tem o filho. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? A questão é você realmente passar por isso, passar pelas dores de parto. E às vezes a dor de parto na vida de alguns é a renúncia. Renunciar àquele eu, aquele homem bravo, aquela mulher brava, cheia de razão, renuncia, se humilha. Ah, mas fulano que errou, então o que a Bíblia ensina? Vai até ele, você se humilha. Como que é fácil a gente saber a palavra, mas pôr ela em ação parece tão difícil. É fácil recitar o sermão da montanha e dizer, se alguém te tomar a capa, entrega a túnica também. Mas basta alguém tomar um lápis de você que você já dá um problemão. É meu. Irmãos, é hora de nós realmente termos a natureza de Cristo. Por que problemas dentro do casamento? Muitos dos problemas é a falta do novo nascimento. Ah, mas como é que diz? Incompatibilidade de gênios. Mas o Espírito Santo, irmão, traz compatibilidade. O Espírito Santo muda esse gênio terrível. Agora vai no psicólogo, ele não vai querer mudar o gênio, ele vai querer fazer um monte de arranjos para você conviver com aquele gênio. Nunca vai dar certo. Por isso o ensinamento de Jesus corta tudo e nasce de novo. Começa do zero. Então, irmãos, é isso que precisa. Olha para a tua vida. Nós podíamos seguir, eu tenho muitas anotações aqui. Não estou, acho que nem, eu estou na metade ainda, quem sabe. Mas vamos aqui, olha para a sua vida. Veja onde você não tem tido progresso. É falta do quê? Posicionamento no corpo de Cristo. Porque se você não se posiciona, você não encontra o seu lugar. E fora do seu lugar, irmão, põe uma peça fora do lugar dela, ela se corrói tudo e corrói todo o ambiente que ela está. Mas põe a peça no lugar dela que ela se ajusta perfeitamente, não prejudica a peça que está ajustando ela, não se prejudica ela também. Que Deus nos ajude realmente a estar posicionado em nosso lugar. E agora, depois que você está dentro da onde? Da terra da promessa, do Espírito Santo, posicionado ali, Efraim na sua terra, Manassés na sua terra. Quem que posicionou? Foi uma disputa acirrada entre eles? Não, Josué posicionou. Quem te coloca para ser isso ou para ser aquilo? O Espírito Santo. E agora, depois que você está dentro, isso não significa que você está realmente livre da guerra. Tem pessoa que pensa, estou tendo problema, acho que eu não tenho o Espírito Santo. Irmão, a diferença de quem não tem o Espírito Santo é quem não tem, quando a luta vem, ele cede para a luta. Quem tem, ele se posiciona. Quem tem o Espírito Santo, a luta vem, ele se posiciona, passa por cima e enfrenta como um cristão. Ele passa as mesmas lutas, ou até mais. Mas a diferença é a maneira que ele encara aquele problema. Você continua a ter luta por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representa o grande céu, porque era guerra, problemas e morte, lutas e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. É aí onde a igreja está caindo hoje. Escuta aqui, naquela marcha. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir de alguém ser curado?
a sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. Olha a responsabilidade. E no dia do julgamento, você vai ser responsável por cada pedacinho disto. Você diz, agora espera um momento, irmão Brana. Bem, isto é a verdade, pense nisto. Você acha, o problema é meu, o erro é meu. Você está sobre o sangue, você está nesse corpo, vai trazer problema para o restante do corpo. Josué, depois que ele atravessou a terra, depois que ele deu a promessa que, somente pense, olha aqui, para lutar uma luta total, sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura, Deus disse, a terra é tua, vai e lute. Pense em ter uma luta e sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. Eles mataram os amalequitas, os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio deles, até que o pecado chegou no arraial. Que o profeta já está falando depois de estar dentro, posicionado no Espírito Santo. Eles estavam na terra de Canaã, a promessa era, limpe a terra, nenhum de vocês se ferirá. De repente, o que aconteceu? E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica, e aquela cunha de ouro, e a escondeu em seu arraial, então no dia seguinte, eles perderam 16 homens. Josué disse, parem, espere um momento, há algo errado. Há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa, lá nada será ferido. Nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui, algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui, eles são irmãos israelitas e eles estão mortos. Por que morreram eles? Homens inocentes? Porque um só homem saiu fora da fila. Então nunca tenha, irmão, irmã, uma cunha de ouro escondida. O que isso significa para nós? Um pecado. Mas eu errei. Pague o preço pelo erro. Mas vai ter prejuízo. Mais prejuízo vai ter se você manter escondido. Porque vai começar a afetar toda a igreja. E começa por onde? Pela tua família. Começam os problemas ali. Doença, enfermidade, desentendimento. E a coisa vai agravando. Daqui a pouco começa a estender pela igreja. Aí quando a pessoa corre para acertar, ela tem o remorso de olhar para trás e ver tantos machucados por causa daquele erro. Se ela tivesse no momento ido acertar, as consequências seriam muito menores. Não adianta, irmãos, a pessoa ficar justificando. Mas se eu fizer isso, o que vão pensar? E eu tenho vergonha. A vergonha vai ser pior depois, quando o problema vai contagiando outros. Olha só. Vê você a razão pela qual isto precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus, em linha com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante do homem, temendo a Deus diante de todo homem, soberanamente diante de todo homem, temendo a Deus, porque o homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que não devia ser feito, e a vida de 16 homens foi tirada. Penso que eram 16, talvez mais. Creio que foram 16 os homens que morreram. Josué disse: há algo errado. Deus fez a promessa e há algo errado. Quando trazemos enfermos diante de nós, acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa. Deus tem que estar agarrado naquela promessa e Ele o fará. Amém? Já vamos concluindo aqui. 65.
Agora, se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar em 1 Coríntios 12, lá diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, como? Batizados pelo quê? O Espírito Santo. Não pelo batismo da água, vocês pessoas da Igreja de Cristo, mas por um Espírito, com letra maiúscula, por um Espírito, não por um aperto de mão, por uma carta, não por uma aspersão, mas por um Espírito, somos todos batizados em um só corpo, nossa possessão, a terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo, exatamente como Ele deu Canaã para os judeus, Ele dá o Espírito Santo, em um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Você pegou isto? Amém? 110 agora. Eu espero que todos estejam captando, amém? Agora, quem poderia duvidar disto? Isso é o que Paulo disse, esta é a escritura de Paulo, isto é o que ele disse à sua igreja, a igreja posicionada antes da fundação do mundo, quando Deus em sua dor de parto estava te trazendo, sabendo o que você faria. Ele te colocou exatamente em seu próprio corpo, para ser uma dona de casa, para ser um fazendeiro, para ser um pregador, para ser um profeta, para ser isto, para ser aquilo. Ele te colocou exatamente. Então, quando viemos das terras do alho do Egito, através da santificação e batizado na terra prometida, pois a promessa de Deus é o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pois por ele sois selados até o dia da vossa redenção. Então Deus, tendo predestinado a igreja, Ele disse: e dos povos haverá milhões e milhões que andarão, muitos religiosos serão enganados. Os únicos que não serão enganados serão aqueles que tiverem entrado na terra prometida. Os que tiverem antes da fundação do mundo os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e vierem até a terra prometida e desfrutaram dela. E vieram, né? Muitas pessoas têm medo de você agir de alguma maneira engraçada. Muitas pessoas têm medo que o Espírito Santo te faça algo, fazer algo que você estará envergonhado perante as pessoas. Muitas pessoas têm medo delas chorarem, ou de sua amada ver-lhe chorando, ou a mamãe, ou seu vizinho, ou seu patrão te ver. E aí ele prossegue, né? Ele fala sobre Davi, que não teve vergonha de saltar e de dançar. Então o profeta diz que o que impede muitas vezes é o medo. É o medo, sim. Às vezes o Espírito Santo vem e a pessoa se prende. Ah, mas se eu agir assim, o que vão pensar de mim? Então, irmãos, o que é que nos posiciona no corpo de Cristo? O quê? O batismo do Espírito Santo. Tenho que eu me preocupar qual é a minha posição? Não, tenho que me preocupar em ter o batismo do Espírito Santo. Aí sim, Ele vai me conduzir. Aí, claro, eu vou orar, você tem que orar, porque Ele diz: pedi ao Senhor da seara. Não é dizer, Ele sabe qual é a minha posição, Ele vai me colocar. Não, você vai orar. Senhor Deus, uma coisa eu quero, estar no meu lugar. Que o Teu Espírito Santo me posicione, Senhor. Eu não quero, Senhor, chegar de mãos vazias. Aquela menina, né, que a mãe tinha tuberculose, lembra? A mãe morreu. Ela tinha, acho que 11 irmãos, se não me engano, alguém lembra? Acho que era 11 irmãos. E tinha uns marmanjos lá, e o profeta disse que não trabalhavam. E ela tinha que trabalhar, cozinhar e dar de comer para 11 irmãos. E aí então ela se ausentou da igreja, a jovenzinha. E o professor da escola dominical foi até a casa dela, e a menina também adoeceu com tuberculose, estava morrendo. Aí o professor chegou lá e disse: pois é, você está morrendo. Ela disse: eu sei. Ele disse: eu não tenho te visto na igreja, o que você vai apresentar para ele quando você chegar lá? Aí ela levantou as mãos, calejada, e disse: eu mostrarei isso para ele. Ela estava fazendo o que Deus chamou. Isso não dá o direito a alguém, é claro, se ausentar da igreja, é só um exemplo. Ela sabia que ela estava fazendo, então faça algo. Sinta-se a ser útil no Evangelho.
Participe de alguma coisa. Põe alguém no teu carro, traga na igreja. Ou será que vai estragar a espuma do banco do teu carro e vai ficar... Olha, se Deus deu condição para comprar um carro, e se estragar você carregando pessoas para trazer à igreja, Deus vai te dar condição para comprar um carro melhor depois. Mas faça alguma coisa por Cristo. Não seja pesado para fazer as coisas. Então, igreja, resumindo aqui, espero que Deus tenha esclarecido no teu coração. É necessário, igreja, nós estar conscientes. Eu não sou um mero membro de igreja. Eu estou ali e faço parte do corpo de Cristo. O que eu sou lá? Cada um sabe, né? Eu sinto que Deus me chamou para fazer isso, estou fazendo. E o que te posiciona ali é o Espírito Santo. E a maior causa dos pecados, dos erros, é a ociosidade. É a pessoa não ter o que fazer. Davi pecou com Betseba porque estava ocioso, passeando na sacada dele, quando ele deveria estar na guerra. Então, nunca esteja fora da sua posição. Tenha o seu culto doméstico. Tenha a prática de ler a mensagem em casa, de ouvir bons hinos, ouvir suas pregações. Se você tem internet, use-a corretamente. Traga uma atmosfera boa ali na sua casa, e você vai estar ocupado com as coisas boas. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Eu espero que todos compreenderam. E eu espero que aqueles que ouviram a palavra, enquanto a palavra chegava no teu coração, você dizia assim: eu ainda não sei o meu lugar. Alguém podia estar dizendo assim: eu ainda não passei o Jordão. Passar o Jordão é morte, né? E entrar na terra da promessa é o Espírito Santo. Você diz: eu não tenho certeza de ter o Espírito Santo. Não viva essa incerteza. Não viva essa incerteza. O irmão Brana disse que não precisa alguém chegar para uma mulher que acabou de dar à luz e dizer para ela: você sabia que você deu à luz a um bebê? Ela vai dizer: quem é que sentiu as dores? Quem é que mais sabe aqui do que eu? Aí o profeta diz: não precisa alguém dizer assim: você sabia que você tem o Espírito Santo? Se você tem, você passou por dores de parto para nascer de novo. E quando você nasce, é quando você recebe, vamos dizer assim, o código da tua posição. Podemos dizer isso? Porque quando as mães hebreias davam à luz aquele bebê, era ali que ela dava o nome. E ali estava a posição dele. Mas só desvenda aquele código quando entra na terra da promessa. Aí o Josué disse: teu lugar é aqui. Quando você nasce de novo em Cristo, você recebe em você algo que posiciona e diz qual é o lugar no corpo. Aí quando você prossegue, não fica só no novo nascimento, não fica só como uma virgem louca, mas você prossegue, diz: Senhor, eu quero o teu Espírito, Senhor, porque eu quero estar no teu corpo. Eu quero fazer parte do corpo. Eu não quero fazer parte do corpo da igreja, mas do corpo de Cristo. Eu quero ter o meu lugar. Aí então Josué te pega e te posiciona, te põe lá para plantar trigo. E aí você planta trigo, você não vai comer todo o trigo que planta, mas você ajuda aquele que não tem trigo. E aí você não tem carne em casa, mas tem aquele que é Gade, né? Acho que era criador de gado, né? Se não me falha a memória, posso estar trocando aqui, mas vamos dizer que fosse Gade, né? Aí você vai lá visitar Gade, você leva trigo para ele, e não volta de mãos vazias, volta trazendo carne para casa. É maravilhoso ou não é? Isso é que Deus faz. Por que Deus não põe tudo num só? Para não te fazer um orgulhoso, um independente. Temos que depender um do outro. Não adianta você dizer: não, eu não vou buscar carne lá em Gade, eu vou cuidar de gado. Vai morrer tudo, vai pestear tudo, você não sabe cuidar de gado. E que tal o gado dizer assim: olha, é o seguinte, eu não planto trigo, acabo tendo que estar dando trigo lá para Manassés.
eu vou plantar trigo. Não vai dar nada, você não sabe plantar, você não nasceu para fazer isso. Mas aí você faz, e aí você tem prazer. Você tem bastante carne, você é da tribo de Gade, você tem muita carne. Tem para toda a tua tribo e para as outras tribos também. E aí o Manassés tem trigo para todos eles, mas também tem para dar para Gade, para dar para Efraim, para cada uma das tribos. Irmãos, meu Deus, que Deus nos ajude, essa é a atmosfera que a noiva deve viver. Um transmitindo virtude para o outro. O marido não tem a capacidade, às vezes, que tem na mulher em um ponto. Aí ele recebe aquela virtude. Mas ela tem falta em alguma coisa, aí ela recebe dele. Aí você vem na igreja, você recebe, seja lá, através do aperto de mão até, transmite unção para você, no culto. Aquela vez você está lá necessitando de algo, tem carne sobrando, mas não tem trigo. Daqui a pouco chega Manassés fazer uma visita para você. E aí ele não vem de mão vazia, ele já traz o trigo. Está entendendo o que eu estou dizendo? O irmão chega lá e quando ele vai embora, você diz: meu Deus, eu me senti animado, me senti fortalecido. O Edilson, outro dia me visitando, ele disse para mim que encontrou um irmão no banco. Ele disse: eu voltei animado. Não foi assim, irmão? Disse: mas o que é? De repente o irmão tinha algo, mas aí você diz: mas você só recebe? Não, eu também tenho. Eu não sou da tribo de Gade, mas eu sou de Manassés. O outro diz: eu não sou de Manassés, mas eu sou de Efraim. Cada um tem algo. Uma coisa você não pode pensar assim, porque você não tem trigo, então eu não sou do corpo de Cristo. Eu gostaria que... Mas estão entendendo, né? É isso, irmão. Deus nos fez para isso. E o posicionamento, o Josué nos posiciona na terra e nos coloca cada um para criar, cuidar daquilo que é para ser. De repente eu citei os nomes errados aqui, né? Mas não tem problema. A ideia é essa, né? Manassés para fazer uma coisa, Efraim para fazer outra, Gade para fazer outra. O Pedro faz isso, o João faz aquilo. Um tem o dom para orar, outro pelo enfermo, o outro tem o dom para convidar, para trazer na igreja. E aquele que tem dom para convidar não tem dom para ganhar alma, mas daí tem aquele que tem o dom para ganhar alma. E aí então um traz o trigo, outro leva a cevada, um traz a carne, outro leva o milho. E aí nós estamos todos tendo fartura, todos posicionados em Cristo, todos indo para o arrebatamento. Então, qual é a nossa missão principal? Ser posicionado no corpo de Cristo. Jovens, que Deus os abençoe. Vocês estão buscando, estão orando, então busca o Espírito Santo e Ele vai posicionar vocês, cada um no lugar. E aí haverá muitos frutos. Pai celestial e eterno Deus, te agradeço pelo Senhor ter me inspirado esta manhã para trazer esse assunto, Pai. Tu sabes, ó Deus, que meu plano era outro, era trazer outro tema, mas o Senhor queria dizer isso, Pai, e eu quero que todos saiam daqui animados. Se porventura alguém entre nós ficou um pouco triste porque se encontrou fora do corpo, pensando: eu ainda nem mesmo estou no corpo, nem mesmo tenho o Espírito Santo, eu ainda nem mesmo sei o que é para mim fazer, mas que ele saiba que o Senhor está aqui para conduzir ele a isso. O Josué está aqui para posicionar na terra. Pai, dê graça, fé, força, Pai, para esse irmão, para essa irmã, para essa família, confiar em Ti, fazer aquilo que depende, Pai. Quando Josué disse: agora limpai-vos de vossas vestimentas, tomai santidade, porque em 3 dias entrarei na terra. É o que o Josué tem dito nesses últimos dias: purificai-vos, tomai posição. Deus querido, faça com que isso seja esclarecido em nossas vidas, Pai. Confirma isso, Pai, no profundo dos nossos corações, pois eu entrego esta palavra ao Senhor agora e encomendo ao Senhor juntamente com a igreja, juntamente comigo, para que isso possa causar o efeito pelo qual a palavra foi enviada nesta manhã. Conceda isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção e a paz do Senhor seja sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, e que todos voltem para casa em paz, confiados de que o Senhor os posicionará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e repreendo todo o mal contrário, todo o mal que vem para desanimar ou tirar a fé. Que eles possam estar conscientes que o Senhor os chamou para concluir a obra na vida deles, Pai.
Assim eu oro e peço que a tua unção os atinja agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Confie em Deus. Busque esse posicionamento em Cristo. Não tenha medo. Não pense, eu não sou capaz. É o Josué que vai te colocar lá. Somente demonstre com sua atitude e com seus frutos que você deseja isso. Deus abençoe a todos e até à tarde estejamos aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.